Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta nova, um software que eu criei para ajudar você a fazer a calibragem da sua máquina. Então se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, eu fiz esse software, né? Um software bem simples que está lá no meu site, atividademaker.com.br, para facilitar a vida das pessoas, certo? Existem duas ocasiões aí que você vai precisar utilizar esse software. A primeira é quando você tem a sua máquina pronta, configurada, ela está funcionando, e quando você vai utilizar, o que acontece? Você manda ela cortar uma peça de 50 por 50 e a peça sai 30 por 30, 70 por 70, ou seja, não sai o tamanho que você colocou corretamente. Esse seria o primeiro caso. O segundo caso são para pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico, então a pessoa não sabe como configurar os passos, porque ela não sabe ver o passo da correia, não sabe ver o passo do fuso, ela não consegue saber fazer os cálculos com micropasso, então ela não sabe como chegar no valor correto. Então esse software também é para você. Se você adquirir uma máquina e quando você for utilizar, a máquina não corta no tamanho correto, pode ser uma CNC router, pode ser uma impressora 3D, pode ser uma máquina de corte a laser, uma gravadora a laser, pode ser uma máquina de corte a plasma, pode ser um plotter, não importa. Qualquer máquina que utilize passos por milímetro, você pode utilizar essa ferramenta para chegar na configuração correta para sua máquina. Então, pessoal, chega de demora, vou mostrar para vocês lá na tela do computador. É bem fácil de utilizar, tá? Vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Então, bora lá, vamos assistir. Bom, pessoal, você vai acessar então atividademaker.com.br, vai vir aqui na aba de ferramentas e você vai ter aqui essa nova opção que é calculadora de calibragem, tá? Qual é a diferença entre calculadora de passos e calculadora de calibragem? A calculadora de passos, como eu já havia mostrado antes, serve para você descobrir quantos passos a sua máquina precisa para se mover 1 milímetro nos eixos X, Y e Z e qualquer um que seja, certo? Só que isso é na teoria. A calculadora de passos aqui do site, ela é para te dar o valor na teoria, tá? Então, você vai pegar o passo da sua correia, o passo do seu fuso, vai informar o micropasso que você está utilizando e ela vai te falar, na teoria, quanto você deve informar para sua máquina. E ao passo que a calculadora de calibragem é uma configuração na prática, ou seja, você vai fazer a sua máquina funcionar, vai descobrir qual é os valores que ela está utilizando, né, na prática, se você manda ela se mover, se ela se move aquele valor determinado corretamente. Caso não se mova, então é essa calculadora que você vai utilizar para conseguir o valor novo de quantos passos a sua máquina precisa para se mover 1 milímetro, tá? Então esse seria a primeira fase, né, que seria a parte da teoria, onde você vai colocar as primeiras configurações da sua máquina. E depois esse seria a calibragem mais fina, onde você vai realmente medir se o resultado está saindo de acordo com o que você esperava e vai utilizar essa calculadora para conseguir chegar no valor mais correto possível, certo? Então vamos acessar aqui a calculadora de calibragem para vocês verem. Então essa calculadora, pessoal, ela serve para qualquer tipo de máquina, tá? Pode ser para uma CNC router, pode ser para uma impressora 3D, uma máquina de corte a laser, de corte a plasma, um plotter, qualquer máquina que utilize passos para se mover, certo? Então você precisa informar para a máquina quantos passos ela precisa para andar 1 milímetro. Qualquer máquina que precise de um tipo de configuração desse, você pode utilizar essa calculadora. Então o que você tem que fazer? Você vai precisar de 3 informações, pessoal. Nesse primeiro campo você vai colocar qual é a configuração atual da sua máquina. Como que está na configuração lá que você colocou para o eixo X, Y e Z. Você tem que fazer isso um eixo de cada vez, certo? Então vamos imaginar para o eixo X. Você vai entrar nas configurações da sua máquina e vai descobrir qual é a quantidade de passos que você colocou para que o eixo X se mova 1 milímetro. E daí você vai informar nesse campo, tá? Você vai ter que ver lá e informar aqui. Depois você vai movimentar a sua máquina na prática. Então vamos dizer assim, você vai mandar a sua máquina se mover 100 milímetros. Então você vai informar aqui, ó, eu mandei a minha máquina se mover 100 milímetros. E depois você vai medir o resultado para ver se realmente ela se moveu 100 milímetros. E à medida que você conseguir
aferir na prática é que você vai colocar aqui. Então, imaginando que a sua máquina está configurada para 10 passos para andar 1 milímetro, você mandou a máquina se mover 100 milímetros e a máquina se moveu somente 95, você vai informar aqui. Então, na medida que eu consegui, eu vi que ela só se moveu 95 e não 100. Daí você vai clicar em calcular, ele vai te falar que ao invés de colocar 10 passos para a máquina andar 1 milímetro, você deveria informar 10,52631578 e assim por diante, tá? Então esse é o valor correto que você deve informar lá no seu GRBL, lá no seu Marlin, no caso da impressora 3D, tá? Então é para isso. No caso, se você tivesse mandado andar 100 milímetros e a máquina tivesse andado 200, pode ser isso, pode estar errado e ela andou o dobro. Então você vai recalcular. Então no caso, você teria que ter colocado 5 passos ao invés de 10. Então essa máquina é para isso, pessoal, é para prática. Você vai colocar a configuração atual, colocar quantos milímetros a sua máquina você mandou ela se mover, vai medir quanto ela se moveu e o sistema vai falar para você qual é o passo correto que ela deveria estar nas configurações. Onde você consegue essas informações aqui de quantos passos por milímetro a sua máquina precisa? Você consegue, no caso do GRBL, conectando o seu Arduino no seu computador, acessando através do software que controla a máquina, ou até mesmo da IDE do Arduino. Eu vou abrir aqui, ó, a IDE do Arduino, vou abrir aqui, ó, um monitor serial, vou me conectar com o Arduino, ó lá, do GRBL.9, vou clicar aqui com o cifrão e dar um Enter, ele vai me mostrar os parâmetros. Então olha só, esses parâmetros aqui informam para mim quantos passos eu preciso para o X andar 1 milímetro, para o Y e para o Z. No caso aqui todos estão com 80. Então eu colocaria aqui 80. Movimentaria a minha máquina, vamos dizer que eu vou movimentar a minha máquina 50 milímetros. E eu ia medir na prática depois quanto ela se movimentou. Vamos dizer que ela se movimentou 52 milímetros. Eu ia calcular e o sistema ia falar para mim então que ao invés de colocar 80 nas configurações, eu deveria colocar 76.923. Tá? Esse seria o valor correto para minha máquina ficar com a precisão que eu preciso. Ou seja, mandar cortar 50 milímetros, ela cortar 50 milímetros. Então é para isso. No caso do Marlin, aonde você consegue essas informações? Vamos acessar aqui, ó, o Arduino. Na parte do Marlin, você vai abrir lá o config.h e vai movimentar aqui, ó, o código até chegar aqui, ó, Moving Settings. Daí você vem um pouquinho mais para baixo, olha só. Aqui você tem os valores dos passos por milímetro. Quantos passos eu preciso para o X, para o Y, para o Z, para o extrusor, para que ele se mova 1 milímetro. Então aqui no caso, ó, o X são 160 passos, o Y 160, o Z 800, o extrusor 1043.84. Então vamos dizer aqui no caso do extrusor, eu vou copiar aqui, ó, 1043.84. Então eu vou colocar aqui, ó, qual é a configuração atual, 1043.84. Eu vou mandar ele movimentar 100 milímetros do filamento da minha impressora 3D. E depois eu vou medir na prática e vou ver que ele só movimentou 80 milímetros. Então eu vou fazer o cálculo e ele vai falar para mim então que ao invés de colocar 1043.84, eu deveria colocar 1304.8. Você vai copiar esse valor e vai colocar aqui no lugar do que estava aqui, ó. Vai salvar e vai enviar de novo para o seu Arduino para que a sua máquina fique com a configuração correta. Você tem que fazer isso para cada eixo que estiver errado, certo? Se o seu X está movimentando errado, você troca do X. Você pega aqui o 160, coloca lá, manda a máquina se movimentar, mede quanto ela se movimentou e recalcula. Então é uma ferramenta para você conseguir as informações na prática, tá? Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado dessa nova ferramenta para auxiliar aí nas configurações de calibragem das máquinas, certo? Se você está gostando desse canal, deixa seu like aí para fortalecer, pessoal. Divulga para os seus amigos, compartilha lá no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.